O governo federal prevê gastar 38,75 bilhões de reais em auxílios para diminuir os impactos da alta dos combustíveis. O dinheiro que seria liberado através de um decreto de emergência. Quem vai explicar para a gente é a Priscila Asbeck. Pri, é um jeitinho porque em ano de eleições não se pode criar benefícios, aumentar benefícios. Com uma PEC mexendo na Constituição e garantindo o estado de emergência, aí é um cheque em branco, apesar de Fernando Bezerra dizer que não? O que os economistas dizem é que é um cheque em branco, sim, Daniel, porque entra dentro de uma PEC, como você muito bem disse, acaba blindando o governo sobre implicações legais, implicações que poderiam ser vistas dentro da lei eleitoral e também dentro da lei de responsabilidade fiscal. Mas fato é que é um valor que fica completamente fora do teto de gastos, a gente falou sobre isso mais cedo, então isso tira um pouco da eficácia desse plano, porque são subsídios e são benefícios que ajudam a trazer um alívio no curto prazo, mas como não tem dinheiro para pagar esses subsídios, isso também se transforma em aumento de risco fiscal, aumento do dólar, também aumento de inflação. Então, traz um benefício no curto prazo, mas também é algo visto com ressalvas mais para o longo prazo. A gente vai trazer aqui um panorama de como que ficou, então, esse projeto, né, essa ideia, esse pacote de medidas que primeiro estava dentro da PEC dos combustíveis, depois passou para uma outra PEC que já vinha tramitando antes, chamada de PEC Kamikaze, mas fato é, o que tem de principal aí dentre essas medidas para quem também estiver interessado em saber como receber esses benefícios e como que vai acontecer. Então, o Auxílio Brasil, ele vai ser ampliado de 400 para 600 reais para os 8 milhões de beneficiários de famílias que já recebem o benefício, e o governo também pretende zerar a fila de beneficiários, né, de pessoas que estão na fila de beneficiários, que é uma fila de cerca de 1 milhão e 600 mil famílias. Ainda que a Confederação Nacional dos Municípios fale que essa fila está ainda maior, em cerca de 3 milhões de famílias. Um segundo ponto é a questão do voucher caminhoneiro. São 5,4 bilhões de reais. Esse voucher está previsto até o fim do ano, seriam R$1.000 para cerca de 900 mil caminhoneiros. Inclusive, na apresentação, Fernando Bezerra falou sobre as regras, como que vai ficar. Então, ele falou que vão ser contemplados só os caminhoneiros autônomos e que tiverem cadastrados no Registro Nacional até o dia 31 de maio, porque ele comentou que está havendo uma procura muito grande de caminhoneiros, inclusive nos órgãos do governo, no Ministério da Infraestrutura, sobre esse auxílio. Terceiro ponto, auxílio gás. Então, hoje o benefício ele é de R$ 53 a cada 2 meses, metade do valor de um botijão. Ele vai passar a ser um valor cheio, mas vai continuar sendo um benefício bimestral, vai aumentar de cerca de R$ 60 para cerca de R$ 120 a cada 2 meses. Terceiro ponto, quarto, né? Gratuidade do transporte público. Então, pessoas acima de 65 anos vão ter gratuidade no transporte público. Essa medida deve ter um custo de 2,5 bilhões de reais para os cofres públicos. E, por fim, tem essa questão aí da compensação aos estados e municípios, que é um ressarcimento por causa da redução da tributação do etanol, num valor total, então, de quase 40 bilhões de reais. A avaliação do momento é que esse pacote de medidas, que foi apelidado de pacote de bondade, tem gente que brinca que virou o pacote do gerente enlouqueceu, porque vários gastos estão sendo colocados, benefícios, ainda que não haja dinheiro no orçamento, ele vai trazer, então, esses benefícios aí para a população que vai receber esses valores aí no curto prazo, num momento de emergência. Então, o que os economistas dizem é que, do ponto de vista social e distributivo, esse pacote ficou muito melhor do que aquele pacote dos combustíveis. Mas todos eles fazem a ressalva de que esse dinheiro que vai ser gasto, ele fica fora do teto de gastos, então ele tem o efeito colateral de trazer mais risco, mais aumento de dólar, aumento de inflação. Inclusive, o dólar ontem bateu a máxima em 5 meses, passou dos R$ 5,25, e eles falam também de uma preocupação grande justamente para o ano de 2023 por 2 motivos. Um, porque muitos desses benefícios eles acabam em 2022, eles têm prazo determinado, acabam em 2022. E um outro ponto também é o aumento dos gastos com o Auxílio Brasil para 2023, que já estavam no limite, já havia uma discussão de que o teto seria completamente desrespeitado em 2023 para conseguir dar conta dos beneficiários atuais já do Auxílio Brasil, e com essa ampliação a situação se complica ainda mais.